Considerando que a gente está passando por uma crise de financiamento nos dois sistemas, tanto no público quanto no privado. Como isso aqui vai ficar para a posteridade, né? A gente está em 2023, só para lembrar vocês, quando estiverem vendo isso aqui em 2040. E ano passado, as empresas de saúde suplementar apresentaram um prejuízo de mais de 5 bilhões de reais. Então, todos estão discutindo esse ano qual é a sustentabilidade da saúde suplementar no Brasil. Faço parte de um grupo do WhatsApp aqui com outros gestores do Brasil e estão atacando, inclusive inserindo tecnologia, tentando diminuir fraudes. Grandes operadoras vão estar inserindo identificações biométricas para você acessar o aplicativo, para que as solicitações de reembolso, de autorizações de procedimentos sejam feitas realmente com identificação biométrica, facial, né? Então, mas há um problema posto. E não há como discutir, seja no público ou no privado, que uma das maneiras de você controlar a despesa é diminuir sinistralidade, diminuir evento. E acho que todo mundo aqui é maduro o suficiente para entender que as grandes corporações elas trabalham eventualmente com redução de oferta. Ao trabalhar com redução de oferta, você lá na frente você controla um pouquinho a sua demanda e eventualmente consegue impactar na sinistralidade. E uma coisa é você diminuir a oferta num hospital, porque é uma estrutura física, né? Você diminui o médico, você diminui o horário, fecha o hospital mais cedo, fecha o hospital mais tarde. Você controla a oferta. Mas quando o hospital vai aqui para dentro e você trabalha literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, você, em primeira análise, você está explodindo a oferta de serviço. Tanto para aquele... E aí a gente entra sobre a lógica da saúde digital. É melhor porque a gente vai racionalizar mais o atendimento, só vai procurar quem precisa. Mas já pensaram na ótica do copo meio cheio, meio vazio? Vocês já pensaram ou já conseguiram imaginar a quantidade de gente, além daqueles que você está em dúvida que precisa ou que não precisa, mas simplesmente agora, pela facilidade de acesso, vão passar a consumir serviços e eventualmente já levantar outras demandas? Mas pode ser que uma entre 1 milhão de pessoas vão se beneficiar. Não é nem aquele que estava em dúvida se ia precisar, é aquele que você não tinha, aquele que foi o azar, que descobriu lá uma doença neoplástica, uma doença crônica, mas que não cabe do ponto de vista de saúde populacional, de custo-investimento, né? Não caberia fazer um rastreio. Então, por outro lado, a gente defende muito saúde digital como sendo uma medida até de economicidade. Alguns outros pensadores, e eu tenho feito algumas análises sobre isso, né? É engraçado como os paradigmas é quase que uma visão matricial, né? É uma matriz dentro da outra. Quando você vai aprofundando o raciocínio, isso me deu um choque. Eu falei, é verdade. A gente expande tanto a oferta e de uma maneira que você não tiver um mínimo de responsabilidade, porque esse provável benefício ele vai vir com a maturidade da inserção, né? Até que a gente sinta na prática algum benefício no dia a dia, que se prove matematicamente. O que você acha, Kleber? Falei muita besteira? Não. Acho que você coloca é real e eu acho que bate no cenário de que às vezes as pessoas olham para a tecnologia como se ela fosse uma solução posta, né? Porque é tecnologia, porque é novo, porque é digital, porque é moderno. E não é assim. Você vai ter cenários em que você vai aplicar a tecnologia e ela vai sair mais custosa do que o atendimento sem a tecnologia. Então, não é a tecnologia por si, mas como você coloca ela ali. Se a gente tivesse, digamos assim, esse aumento ou facilidade de acesso numa época em que a gente não tivesse o paralelo da inteligência artificial correndo junto, talvez a gente estivesse dando um tiro no pé, né? Porque a gente precisa fazer um exercício muito... Eu tenho até um programa que a gente está começando, que a gente chamou de telesniper. E o telesniper é feito uma análise primeiro de fatores de risco da população, identifica aqueles pacientes que, digamos assim, são de altíssimo, né, risco cardiovascular, e esse grupo a gente pega uma equipe da cardiologia e cola nesse paciente para poder ver se está aderindo a tratamento, se está dentro do que os guidelines recomendam, né, de cuidado, se está bem assistido. Então, um direcionamento, digamos assim, mas porque teve ali, né, o dado, você conseguiu rastrear e você apontou a intervenção remota numa população que a chance de você ter, digamos assim, um retorno, tanto em termos de saúde para o paciente,
como para o sistema de saúde, vai ser interessante. Mas ia faltar gente, né? Se você aumenta muito aumenta a porteira, né? Para pessoas que talvez não se deslocassem até a unidade para conversar com o médico, mas já que está aqui na palma da minha mão, vou ligar e vou tentar fazer alguma coisa. A gente talvez não conseguisse dar conta do recado num cenário que a gente já sabe que é de escassez de profissionais de forma global, né? Mas com a inteligência artificial, esse momento que a gente vive, a gente está falando de uma outra camada de atendimento que é possível, né? Como de forma prática, aí, os chatbots, né? Eles vão poder começar a fazer parte do apoio do atendimento, né? Uma camada que vai ser não humana. E essa camada não humana, ela vai garantir um acesso para uma população maior com informação de qualidade, à medida que a gente for retroalimentando, e que a gente vai poder fazer, digamos assim, tirar o joio do trigo, para que os atendimentos humanos eles sejam já para pessoas que não quer tirar só uma dúvida mais simples, ou não quer né, só estar curioso ali de apertar o aplicativo e colocar. Então, acho que essas atividades, essas tecnologias, elas precisam andar de forma muito, muito casada, né? O Fernando, a gente, inclusive, submeteu junto com a superintendência recentemente um projeto que falava um pouco disso, né? Ou seja, a gente trabalhando com uma doença relativamente rara, em que a dificuldade das pessoas atualmente é saber que a doença existe, né? Saber gerar o diagnóstico, e a gente fez uma estruturação para que houvesse campanhas de conscientização, ativar essas pessoas, os pacientes e os profissionais, de que a doença existe, para eles cogitarem. Mas uma vez que a gente fizer isso, num segundo momento, a gente vai gerar um outro gargalo, que é tipo, quem vai tratar essa doença não vai dar conta de tratar se todo mundo souber que ela existe e for procurar o serviço. Então, junto com isso, no segundo momento, a gente precisa fazer com que a inteligência artificial chegue junto, apoio humano, para poder a gente aumentar a produtividade e poder dar conta do recado, né? Então, eu acho que sim, faz sentido o que você coloca, é um risco, então, a depender do projeto e como você vai colocar, você tem que casar essas tecnologias ou usar, né, a questão remota de maneira muito específica para que você não gere esse problema.